Prosseguindo, pessoal, com conteúdo sobre biotecnologia e genética, vamos continuar agora falando sobre melhoramento genético, certo? Bem, esse melhoramento genético, em que consiste, né? Consiste em selecionar e aprimorar as características das espécies de maneira a torná-las mais vantajosas, né? Tornar mais vantajosa a sua utilidade pelos seres humanos. Então você vai ter, por exemplo, aqui o exemplo do milho. O milho original, né, quando o ser humano começou a cultivá-lo, ele era muito pouco produtivo. Só que ao longo do tempo, o ser humano foi tornando esse grão, né, o milho como um todo, muito mais atrativo para consumo humano, muito mais fácil de cultivá-lo e sendo muito mais lucrativo esse plantio. Por exemplo, nós fizemos a seleção natural em milho, gado e aves. Como é que a gente faz a seleção? Por exemplo, você vai fazer aqui, ó, se você tem uma espiga que ela tem muito poucos grãos, você não vai dar preferência a plantar ela, certo? Você vai procurar, se você vê uma espiga que é maior, você vai dar preferência em pegar o grão daquele milho e plantar ele e descartar o que não é interessante. Então, sempre que você encontra uma espiga maior, com muito mais sementes, você vai passar dentro do gênero daquela planta quando você planta a semente para originar uma planta adulta. Essa planta adulta, quando ela for polinizada com o mesmo genoma, ele se mistura e você vai ter uma plantação inteira com aquele genoma, né? Com as características que você plantou, que você desejava. Então vai nascer sempre milhos muito mais vantajosos. Então isso é um tipo de seleção natural, a seleção artificial no caso, não chega bem a ser uma seleção natural, porque natural é quando acontece sem interferência humana. Com o gado aconteceu a mesma coisa, porque quando você, por exemplo, tem um touro que ele é muito mais avantajado, que tem muito mais carne, né, mais músculo, grande, forte. Quando você põe ele para cruzar com a vaca, a ideia é que ele passe os genes que o tornam mais forte para aquela vaca e ela vai gerar bezerros que eles vão crescer e ser iguais aos pais. Da mesma maneira, quando você cruza vacas que conseguem produzir muito mais leite, né, cruzando com um gado, a ideia é que ela passe a genética adiante e surjam vacas que têm uma grande capacidade de produzir leite. Com as aves a mesma coisa aqui, né? É o exemplo das galinhas. Quando você tem a galinha, a famosa galinha capoeira, que é a galinha de sítio, que ela não passa por seleção artificial. Já a galinha de granja, ela é muito maior e possui, por exemplo, o peito muito mais avantajado, com mais carne, né? Proteína, porque eles selecionam as aves que possuem muito mais vigor físico para cruzarem umas com as outras e dessa maneira você eliminar as aves que não possuem uma vantagem física boa, né? Para cruzar sempre animais que com porte físico elevado, avantajado, né? Para gerar mais carne e assim ser mais vantajoso e lucrativo. Com o conhecimento sobre os gênios, hoje sabe-se que eles são responsáveis pelas características que tornam o organismo mais resistente ou mais atrativos. Né? Sabemos hoje em dia que as características que o Mendel observava estudando as ervilhas eram os genes. Né? Então, esses genes eles vão ser responsáveis pelas características que vão tornar um organismo resistente ou não. Por exemplo, se você tem no milho, você tem uma variedade de milho que ele não é resistente a uma praga, mas só que tem um outro milho que a praga não consegue destruir aquela lavoura, porque dentro daquela planta tem um gene que produz uma substância que dá sabor amargo, por exemplo, na folha. Então, esse gene vai permitir deixar, no caso, aquela planta mais atrativa para o ser humano, porque se você planta ela, você vai se livrar das pragas, né? Coisa que não acontece com a outra planta que não possui aquele gene, certo? Através da biotecnologia, né? A biotecnologia, que é quando você usa técnicas de biologia molecular, né? Edição de DNA, para poder criar tecnologias que vão tornar possível fazer um melhoramento genético. Então, usando biotecnologia, a gente consegue fazer isso, consegue fazer melhoramento genético sem depender aqui, ó, da seleção, né, de uma seleção natural ou artificial para tornar
um milho, um gado ou uma ave mais atrativo para o ser humano, né? A gente consegue fazer edição de DNA usando técnicas que a gente vai ver mais adiante. A gente consegue, por exemplo, inserir um gene, como eu falei, né, da planta, que ela tem um gene que faz com que a praga não consiga comer a folha porque ela tem um sabor amargo. Então a gente consegue pegar no DNA daquela planta, tirar aquele gene que causa isso e passar para uma planta que não tem esse gene, que no caso ela é propensa a mais pragas. E quando a gente faz essa edição de DNA, a gente usou biotecnologia para fazer com que fizemos um melhoramento genético, né? Concordam? Prosseguindo. Sobre melhoramento genético, heterose e vigor híbrido. O que significa isso? Ocorre quando várias espécies homozigotas, certo? Lembrando que homozigota é quando você tem aqui no caso, ó, uma planta que ela tem somente um gene, tipo azão, certo? Azão ou bezão. Elas são puras no caso. Elas são cruzadas para misturar genes intencionalmente e originar organismos heterozigotos, né, que são os híbridos. Daí o nome heterose, né, de heterozigoto. Por exemplo, aqui, ó, você cruzou a planta de linhagem pura A com a planta de linhagem pura B, né, no caso milho. Você fez o cruzamento usando o pólen. Depois que acontece a produção da espiga, você vai ter um híbrido, você vai ter um heterozigoto com A e B. Então vai ter os dois genes agora. Ó. Essa planta ela vai ser, ó, percebam que ela já é diferente. Ó. Ela é um misto da linhagem A com a linhagem B. Aí você tem aqui a linhagem pura C com a linhagem pura D. Você junta os dois, vai ter um híbrido C-D. Então você pode fazer um novo cruzamento agora, ó, entre esse híbrido AB com o híbrido CD, originando aqui, ó, essa nova planta que tem as duas características no gás agora. Ó. Ele vai ter 4 genes. Vai ser um duplo híbrido. Vai ter os genes aqui, ó, A, B, C e D. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer a seleção artificial, como eu expliquei no slide anterior, para tornar uma planta uma planta ou uma fruta, uma semente com características mais vantajosas. Dessa forma, a espécie ganha novas características por receber novos genes, aumentando a variabilidade genética, certo? Então você passa mais genes aqui, ó, uma maior variabilidade, coisa que não acontece nos homozigotos, certo? Então vai ter muito mais genes e quanto mais genes, maior a chance dessa planta possuir mais vantagens. No exemplo do milho, várias espécies puras são cruzadas, originando uma variedade de milho maior e com mais grãos na espiga, como a gente pode ver. Ó, né? Essa espiga é muito maior do que a primeira, certo? Porque você cruzou e juntou genes diferentes. Prosseguindo, temos aqui ó, no melhoramento genético alguns problemas, né, que vêm a acontecer mediante esse melhoramento genético. Um dos problemas é a perda da variedade genética causada pelas monoculturas. O que são monoculturas? É quando você tem uma plantação que tem somente um único tipo de planta com a variedade genética. Então, por exemplo, aqui você tem um tipo só de milho, certo? Uma variedade só de milho, uma variedade só de soja. Não, você não vai ter DNAs diferentes para poder serem cruzados e gerar novas características. Então, a monocultura é isso. O problema aqui é porque você vai ter perda de variedade genética, porque quando um pólen de uma planta ele chega na flor de outra planta para poder acontecer a fecundação, o organismo que vai ser gerado dessa fecundação vai ser exatamente igual ao pai e a mãe, não vai ter nenhuma uma novidade genética nisso tudo. As pragas vão agradecer, porque quando você não tem variedade genética, novas características não surgem, e se não surgem características, de repente uma resistência a uma praga não vai acontecer. Quando você junta mais variedade genética, características surgem e de repente você vai ter aqui ó, uma característica nova que uma praga não pode gostar, tipo o sabor amargo, né? A capacidade da planta resistir ao ataque daquela peste, né? O cultivo de várias variedades de uma espécie ajuda a evitar o problema. Então, desde o Egito Antigo, os antigos agricultores eles já sabiam desse problema e eles plantavam vários tipos de variedades diferentes de plantas, justamente para aumentar a variedade genética, né? Claro que eles não tinham
conhecimento sobre genética, mas eles percebiam que quando você colocava várias variedades de uma mesma planta próximas, elas eram mais fortes contra ataque de pragas. A monocultura é amplamente difundida no mundo todo, então isso é um problema global, porque os grandes aglomerados de empresas da agricultura, eles têm essa tendência a plantar imensos campos vastos de culturas de uma única variedade de planta, porque é mais vantajoso para eles plantar um milho que já foi modificado, já foi selecionado para poder ser mais gerar uma espiga maior com mais grãos, porque para eles dessa maneira é mais lucrativo. Só que eles esquecem da variabilidade genética e quando aparece uma praga, essa planta não consegue se defender, eles vão apelar aqui, ó, para o agrotóxico, certo? A gente come muito agrotóxico por isso, ok, pessoal? Sobre melhoramento genético, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo assunto.